ou ele agir em nós e através de nós, nós precisamos nos submeter às leis, às diretrizes, às ordenanças do Senhor. Ou em outras palavras, nós que somos filhos de Deus, precisamos cumprir sua justiça. Amém, igreja? E o que é cumprir a justiça de Deus aqui na terra? Amados, é imitar Jesus. É parecer com Cristo. E como é que eu vou conseguir imitar Jesus, pastor? Obedecendo a palavra de Deus. Entendendo que a palavra de Deus, ela é a lei de Deus para a minha vida. E que esse mandamento, ele é bom. Vamos abrir em Salmo, capítulo 19, a partir do versículo 7. Salmos 19, do 7 ao 11, nós iremos fazer a leitura. A igreja encontrou? Diz assim a palavra de Deus: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Amém, igreja? Então a gente poderia dizer que esses versículos são versículos que nos ensinam a amar a lei do Senhor, porque ela é boa. A lei do Senhor, ela nos dá entendimento. Ela nos traz maturidade. A lei do Senhor, ela gera em mim respeito por Deus. A lei do Senhor gera em mim o temor a Deus, esse temor de reconhecimento da divindade de Deus, da soberania, da autoridade e do governo dele sobre todos e sobre tudo. Quando eu não conheço a lei, em mim não é gerado o temor, e quando o temor ele não está em nós, há um desrespeito pelas coisas instituídas por Deus. Amém, igreja? As pessoas tratam com desprezo as coisas de Deus e acham que não terá consequências porque não conhece a lei de Deus. Por isso que é muito importante a gente meditar na lei do Senhor. Entendendo que ela é boa, ela é agradável, ela é doce como mel, como favo de mel, ela ilumina a nossa alma, ela ilumina o nosso coração, ela ilumina o nosso entendimento, ela clareia a nossa vida, ela clareia o caminho onde andamos. Mas quando eu passo a ser luz, para onde eu for, essa luz ela me acompanha, e essa luz ela faz o quê? Ela ilumina. Imagine um carro no escuro, sem farol. Que terrível que é, sim ou não? Quem é motorista entende muito bem isso. E também quem não é, entende muito bem. Mas imagine um carro agora com um farol super potente. É o sonho de todo motorista. Tem pessoas que dizem, eu não gosto de andar à noite, porque eu não enxergo direito.
Mas quando você tem a luz do Senhor, não importa o horário, o momento. Essa luz ela vai clarear tudo à sua volta. E você vai saber para onde está indo. Amados, quem não tem a lei do Senhor, não sabe o caminho que está andando, não sabe se está indo para a salvação ou para a destruição. É um cego. Amém, igreja? Por isso que a lei do Senhor ela é boa, ela traz entendimento, ela nos ilumina, ela nos mostra o caminho que estamos trilhando e ela nos revela a recompensa que iremos receber do Senhor, porque estamos confiando nele, na autoridade dele, no poder dele, na soberania dele, no governo dele sobre as nossas vidas. Vamos abrir 1 João capítulo 2. Amém, igreja? 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 7. Nós vamos depois voltar um pouquinho para os versículos anteriores, mas vamos começar do 7, que eu quero trazer um entendimento da parte do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Amém? Acharam? Glória a Deus. A igreja está rápida, né? 7 diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento, o quê? Antigo. Glória a Deus. Que vocês têm desde quando? Desde o princípio. Então, João está aqui dizendo, olha, o que eu estou escrevendo não é um mandamento novo. É um mandamento antigo. Amém? Que vocês têm desde o princípio. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas, Ele já trouxe os mandamentos. Ele já trouxe a lei que iria governar o mundo e que iria nos governar. Amados, o nosso mundo ele é governado por leis que conhecemos e que não conhecemos. Não é isso? Na escola a gente aprendeu algumas leis e dizem a lei de Newton. Não é? Mas a lei é de Newton? A lei é de Deus. Newton descobriu essa lei. Amém, igreja? Às vezes nós homens queremos dar glória para quem não é digno. O único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação e toda a adoração, quem é? Deus. E Deus, ele disse, a minha glória, oh glória, eu amo esse texto. A minha glória eu não divido com quem? Com ninguém. E a gente tende a querer glorificar o homem, a querer colocar o homem sobre um altar, a querer dizer que o homem é, que o homem pode, que o homem tem. Amados, o homem sem Deus, a palavra diz que ele não é nada, porque Jesus disse, nada podeis fazer sem mim. A gente tem que entender isso, gente. Sem Jesus, nós nem somos, nem podemos, nem conseguimos nada. Eu dependo, eu preciso totalmente de Cristo, porque em Cristo a vontade de Deus será plena em mim. Ou será satisfeita, ou será realizada através de Cristo. E às vezes nós, em vez de olharmos para Cristo, em vez de dependermos de Cristo, em vez de imitarmos Cristo, olhamos para homens que não podem acrescentar nada, muitas vezes, nas nossas vidas. Qual é o homem que pode te dar saúde?
Qual o homem que pode te dar mais 1 hora de vida, se Deus disser chegou a hora? Amém, igreja? Eu estou falando isso para a gente entender, amados, entender esse governo de Deus. Que esse governo ele tem que ser absoluto, tem que ser total, tem que ser na nossa mente, tem que ser no nosso coração, tem que ser na nossa forma de agir. Deus ele precisa governar todas as esferas e estruturas do nosso ser. Se Deus não governar todo o nosso ser, amados, nós não seremos dele. Nós não teremos o cuidado e a proteção dele. Nós não teremos a vitória, porque quem é vitorioso é Jesus e aqueles que estão com Cristo. Porque Jesus disse que por meio dele, eu e você somos mais que vencedores. Amém, igreja? Não tem vencedor sem Jesus. Sem Jesus existe perdedores. E uma coisa que eu quero que vocês saibam. O diabo que se rebelou contra Deus, ele é um perdedor. Mas, pastor, ele está agindo no mundo? Está. Porque ele quer que os homens sejam perdedores como eles. Mas por que o Senhor diz que ele é perdedor? Porque já está decretado em Apocalipse o fim dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai vencer? Jesus já determinou, o Pai já determinou, lá em Apocalipse, Jesus se revelou a João e disse, olha, o fim de Satanás é esse, no final ele vai reunir-se com os homens, e ele vai pelejar contra o ungido, mas o ungido vai o derrotar, e vai o aprisionar no abismo para sempre. Então, a palavra já mostra a derrota dele, já está decretado, ele é um derrotado. Então, quem segue a ele, amados, vai ter vitória? Não! E às vezes a gente, não é que a gente não vá, amados, entender que o diabo é astuto. Ele é astuto. Você me entende isso? Paulo disse que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Certo? Não podemos ignorar que ele é ardiloso, que ele é astuto, e que ele não dorme nem de noite nem de dia, e que ele peleja contra nossas vidas o tempo todo. Mas uma coisa nós temos que entender, a nossa vida não pertence a ele. A nossa vida pertence a Deus que criou os céus e a terra. A nossa vida é protegida pelo general de guerra. A tua vida é guardada por aquele que é o Todo-Poderoso. A tua vida está debaixo das mãos do Senhor. E o teu Deus, ele pode todas as coisas. Você não tem que ter medo. Você não tem que temer o diabo. Porque Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu poder. E Jesus, ele disse, olha, toda a estratégia do maligno contra a tua vida vai ser anulada, porque eu te revesti com essa autoridade, porque Jesus disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, todo o poder Deus deu a Jesus. E quando nós estamos em Cristo, nós temos poder para desfazer as obras de Satanás. Amém, igreja? Sabe por quê? A palavra diz que Jesus ele veio para isso, para desfazer as obras do diabo. E nós somos o que em Cristo? Mas que vencedores. Mas além disso, nós somos. A nossa união com ele vai fazer com que nós sejamos o quê? A noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Qual é o noivo que não protege a sua noiva? Além de ser noiva de Cristo, nós somos o corpo. Aí eu pergunto, quem é que não protege o seu próprio corpo? A palavra diz que Jesus ele é o cabeça do corpo. Ou seja, o comando para o corpo agir vem do cabeça. Então, se Jesus ele destrói as obras de Satanás, se nós somos o corpo de Cristo, quem é que vai destruir? Somos nós. Amém? O meu braço só se move ou só se retrai se o meu cérebro mandar informação.
E quem é que... E essa informação, ela vem do cérebro e ela passa por um nervo. Esse nervo, ele percorre toda a parte do nosso corpo. A informação, o cérebro, ele manda como um choque elétrico. Amém, igreja? Esse choque elétrico, ele é um impulso que vai... O cérebro diz, eu quero que o meu braço mova-se. Então o cérebro manda a informação para o nosso braço. O nosso braço, ele se move, a mão abre, a mão fecha. Amados, quem tem uma paralisia, ou quem afeta a coluna, paralisa desse nervo mandar o sinal. E muitas vezes essa pessoa não consegue movimentar-se. Quando a gente perde o contato, a comunhão com a cabeça, se torna um membro inútil. Amém, igreja? Então, nós precisamos estar em Cristo, porque Cristo, ele libera poder para mim e para você. Quando ele mandou os discípulos de 2 em 2, ele disse, és que vos dou poder para curar, para libertar. Todo aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e fará obras maiores, porque eu vou para o Pai, Jesus disse. Então, amados, a igreja, ela precisa ser governada, ela precisa ser dirigida, ela precisa estar em Cristo, para que a vontade de Deus, ela prevaleça em nós. No nome de Jesus. Amém, igreja? Então, Jesus, ele precisa governar todo o nosso ser. E a lei de Deus, amados, é uma forma de o governo de Cristo se estender em nossas vidas, ou operar em nossas vidas. A oração que Jesus fez, o que foi que ele orou na oração? Ele disse, venha o teu reino. Seja feita o quê? Aonde? Na terra. Como é aonde? Como no céu. Então, o reino de Deus, ele tem que vir. E o reino de Deus, ele vem sobre nós quando nós nos submetemos ao governo de Cristo. E Cristo, ele governa as nossas vidas pela nossa submissão, ou seja, sujeição à palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus e eu entendo a palavra de Deus e eu pratico a palavra de Deus, eu estou trazendo o reino de Deus porque eu estou andando segundo o reino de Deus. Você entende, igreja? Está entendendo isso? O que acontece é que muitas pessoas, elas não estão entendendo esse sistema do reino de Deus. E elas estão desprezando a lei de Deus como se a lei de Deus fosse inútil. No Salmo 19 diz que a lei é inútil? Os versículos que a gente leu? Não. Diz que elas são boas. Que elas nos iluminam. Que elas nos dão entendimento. E por que eu rejeito a lei de Deus? Porque sou ignorante. Como é que eu vou rejeitar o que é bom para a minha vida? Não é ignorância? Eu antes não gostava de certos alimentos. Mas na escola, quando eu estudei ciência, não sei se hoje ensina, mas na minha época, ensinava sobre a nutrição que os alimentos traziam para o nosso corpo. E nessa aula eu entendi que esses alimentos, eles têm nutrientes. Que esses nutrientes são as vitaminas e que eles nutrem diretamente a minha célula que precisa dessa nutrição para continuar viva. Para que eu não tenha doenças, câncer e outras séries de consequências. Desnutrição. Então, quando eu adquiri esse entendimento, eu comecei a gerar na minha mente o quê? Eu preciso comer esses alimentos. Porque se eu não comer, eu vou morrer. Amém, igreja? Então, alimentos que eu não suportava, eu comecei a gerar na minha mente. Eu comecei a dizer, você faz bem para a minha vida, então você é bom. Você é bom. Você é bom. E ao dizer isso para mim mesmo, o meu cérebro foi aceitando aqueles alimentos. E hoje eu como quase tudo que me derem. Amém, igreja?
Porque eu sei que o meu corpo precisa disso. E o que faz mal para o meu corpo, o que é que eu estou aprendendo a dizer? Isso faz mal, eu não quero, isso faz mal. Então estou evitando. Aí eu estou começando a evitar, porque tem alimentos que vai nos matar. Amém, igreja? Que causam inflamação no corpo, que causam doenças, e que vai abreviar a nossa vida na terra. Eu não quero que a minha vida seja abreviada, porque quem me deu a vida foi Deus, Ele é o dono da minha vida, e Ele quer que eu cuide dela. Isso é uma ordem do céu, do reino de Deus. Amém, igreja? Então, como é que eu vou saber o que é bom para mim e o que não é, espiritualmente falando, se eu não medito na lei do Senhor? Se eu acho que a lei do Senhor não presta, eu não vou nem ler. Não vou nem olhar. Os 10 mandamentos foi para o povo antigo, o decálogo. Foi para Israel, não é para mim, não. Eu não preciso nem conhecer. Mas e por que Jesus, ele relatou eles de novo? E por que João, ele fala tanto sobre o primeiro mandamento, sobre o mandamento todo? Porque João, ele fala sobre o amor a Deus, que é o primeiro mandamento, e o amor ao próximo, que é o segundo mandamento semelhante, segundo no sentido de divisão, porque a primeira parte do mandamento é a nossa sujeição e submissão a Deus através do amor. E a segunda parte dos mandamentos é a forma como nós vamos conviver uns com os outros para não nos destruirmos. Então, resumidamente, Jesus disse que todo mandamento, ele se limita a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E tanto que a palavra diz que quem cumpre esses dois, cumpre toda a lei. E toda a lei, ela veio para ser cumprida. Amém, igreja? Então, a lei do Senhor é boa, ela revigora a alma. Mas muitos estão dizendo que não. Que a igreja quer impor coisas do passado, que a igreja quer trazer o Antigo Testamento para a gente viver, que a gente tem que viver do novo, que a gente está na graça. Gente, isso é imaturidade. Porque a palavra de Deus, só é palavra de Deus no Novo Testamento. A palavra de Deus é a palavra de Deus também no Antigo Testamento. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, a revelação de Deus para a nossa salvação. Aqui está a revelação de Deus para a nossa salvação. Amém, igreja? Você me entende isso? Aí, continuando aqui, versículo 7. Versículo 8, no caso. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Eu vou dar uma pausa aqui. Pastor, antes eu li esse texto e não entendi. Por que João está dizendo isso? Porque João está dizendo que o mandamento, ele é antigo. E ele é desde o princípio. E porque depois ele diz o novo mandamento estou dando. Amém, igreja? E eu ficava indagando João, por que tu escreveu isso? Só que no tempo certo é que a gente vai entender certas coisas. E eu entendi. Eu entendi, amados, que Deus, ele já deu o mandamento desde o princípio. E o mandamento que Deus deu é completo. Ele não deu o mandamento faltando algo. Mas uma coisa que eu entendi é que a revelação do mandamento, ela é progressiva. A gente vai entendendo a revelação de tempo em tempo, de dia em dia. Quanto mais eu vou meditando na lei do Senhor, mais eu vou compreendendo, mais eu vou entendendo. E o Senhor, ele foi automaticamente nos revelando de várias maneiras. Amém, igreja? Deus, ele foi trazendo a revelação aos poucos, até se tornar plena
para a nossa salvação. No início, Deus ele trouxe a revelação de forma natural, através da criação. Deus criou todas as coisas. E quando ele criou, como eu estava falando anteriormente, ele estabeleceu leis. Leis para a natureza continuarem e leis para o homem. Né? Que Darwin, ele também falou sobre uma lei, mas quando a gente vai olhar, é uma lei que Deus estabeleceu para que dê continuidade à vida. Para que a vida não seja extinguida. Amém, igreja? Então, nós chamamos de as leis que Deus ele deu no início de leis naturais. Porém, a lei natural, ela não é o suficiente para a nossa salvação. Ou seja, Deus ele se revelou, de forma natural, pela sua criação. E implantou leis no coração de todo mundo. Isso é a lei natural ou revelação natural. Amém? Só que por conta da queda, Deus ele viu que isso não era o suficiente. E que ele precisava trazer a revelação especial. Amém, igreja? Então tem a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é uma revelação onde nós conhecemos Deus através da criação. Romanos 1, vamos abrir. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Amém, igreja? Então, através da criação do mundo, é trazido a revelação de Deus, de quem é Deus, das leis de Deus. Mas isso não foi o suficiente para salvar o homem. Aí Deus ele teve que trazer a revelação sobrenatural. Amém, igreja? Olha, Paulo Anglada, ele diz o seguinte: não sendo a revelação natural suficiente para salvar o homem em função da queda, aprove a Deus revelar-se diretamente à igreja. Amém? Deus ele quis se revelar agora diretamente. Aí diz aqui: assim Deus preparou um povo, Israel, na antiga aliança, e a igreja na nova aliança. Israel foi um povo que foi recebendo as revelações de Deus, sim ou não? Não é isso? Primeiro Deus ele se revelou pela criação. Tá? Vai entendendo aí, porque quando a gente tem um estudo, a gente às vezes fica... Aqui é uma pregação, mas ao mesmo tempo uma pregação de estudo para a gente entender o governo de Deus. Amém, igreja? Então Deus primeiramente se revelou pela criação. Perguntar de novo. Deus primeiramente se revelou pela criação. Glória a Deus. Mais uma vez. Deus se revelou primeiramente pela criação. Mas essa revelação, ela é o suficiente para nos salvar? Não. Precisou de quê?
de uma revelação especial, de uma revelação além da criação divina. Amém, igreja? E essa revelação especial, ela foi uma revelação progressiva. Ela foi acontecendo aos poucos. Quando Deus chamou o povo que estava no Egito, Israel, estava no Egito, escravizada por Faraó, sim? A igreja conhece essa história? Amém? O povo passou 430 anos escravizada. E o povo lá, por um momento, se esqueceu de Deus. E começou a absorver a idolatria do Egito. Amém, igreja? O povo que era o povo de Deus, que conhecia Deus, agora estava estava preso no Egito, porém absorveu a cultura do Egito, absorveu a idolatria do Egito e absorveu a forma de comer do Egito. Amém? Mas Deus escolheu Israel para se revelar ao mundo. Olha só que glorioso. Deus escolheu um povo para que através desse povo ele pudesse se revelar ao mundo. Ele pudesse dizer para o mundo: vejam que eu sou Deus e eu sou Deus Todo-Poderoso. Me entende isso? Israel foi chamada para isso inicialmente. E Deus foi trazendo a eles a revelação gradativamente. O povo, quando se lembrou de Deus, aí clamou, pediu ao Senhor que os libertasse. E o Senhor os ouviu? Sim ou não? Sim. Mesmo o povo estando no engano e no erro, clamou, Deus. Olha a misericórdia de Deus e o amor. Como Deus é amoroso, né? Deus, ele se lembrou daquele povo porque ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa a quem? A Abraão, pai da fé. Nós estamos debaixo de promessas, amados, a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela sobrevive debaixo de promessas que Deus fez. O próprio Cristo, que foi que ele disse: estou indo, mas não vou deixar vocês sozinhos. Porque vocês estão tristes. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu gostaria dito: eu estou indo, mas eu estou indo preparar lugar. Quando eu preparar, voltarei e vos levarei para junto de mim. Amados, a igreja tem essa promessa de Cristo. Ele não foi embora. Ele não nos abandonou. Nós não estamos aqui desprezados. Nós não somos órfãos. Amém, igreja? Nós temos um Deus que é Pai, que fez uma promessa por seu Filho de redenção, e essa promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Cristo, ele morreu, mas ressuscitou. Ele foi para o céu, foi, mas ele não foi para sempre. Ele disse que iria voltar, e quando ele voltasse, ele iria nos levar para junto dele, para aquilo que ele recebeu do Pai, ele pudesse compartilhar conosco, e nós pudéssemos ser como ele, e receber o que ele recebeu do Pai. Essa é a recompensa da igreja. Por isso que a igreja, ela precisa perseverar em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às dificuldades. A igreja, ela precisa confiar no Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel e é poderoso, e ele não volta atrás. E eu preciso depender desse Deus que me ama e que provou o seu amor por mim, entregando Jesus. Eu preciso depender desse Deus. A gente está deixando de depender de Deus para depender de homens? Pode? Não. Como pastor, se eu não lhe ensinar a confiar em Deus e se achegar a Ele nas horas difíceis, mas dizer: olha, precisou, ligue para mim. Olha, tem algum problema, liga que eu oro. Orar não, eu oro. Eu estou ensinando você o quê? A ser dependente de mim. Eu não estou sendo um bom pastor. Porque o bom pastor, escolhido por Cristo, ele sabe que as ovelhas não são dele.
Ele sabe que essas ovelhas têm um dono. E que um dia ele vai prestar contas a esse dono dessas ovelhas. E que ele precisa estar dizendo para as ovelhas o tempo todo: eu estou cuidando de você, mas você tem um dono. Eu estou cuidando de você, mas existe um Deus que te ama. Eu estou cuidando de você, mas existe um Deus que morreu por ti. E um dia você vai se encontrar com ele. Então, olha, eu sou sua liderança. Mas é o seguinte: eu tenho que andar como a palavra dirige. E eu preciso lhe conduzir para Cristo. Porque nenhum pastor tem poder para salvar ninguém. Mas Cristo é poderoso. Amém, igreja? Entende isso? Esse negócio de dizer: eu tenho revelação profética para a tua vida, venham. Existe isso? Nenhum homem tem nada. Quando aquele jovem rico, ele foi até Jesus: mestre, sei que tu és bom vindo da parte de Deus. Jesus disse: ninguém é bom a não ser Deus. Jesus estava como um homem. E como homem, Jesus não queria receber glória do homem. Porque Jesus entendia que a glória não é do homem. A glória é de Deus. Tem homem recebendo glória do outro homem e está errado. Jesus disse que o homem não é bom. Entende isso? Mas pastor, o senhor prega tão bem, ou o senhor ensina tão bem. Eu não sou bom por isso. Eu estou cumprindo um chamado. E eu preciso cumprir esse chamado da melhor maneira possível, porque um dia eu vou prestar conta com Deus. Só que tem pessoas que acham que nunca vai prestar conta com Deus. Infelizmente. Estão enganando sem saber que um dia, ou sem entender, ou ignorando o que a palavra de Deus diz. Mas um dia todo mundo vai estar diante do tribunal do juiz dos juízes. Aquele que é soberano, que é Senhor e que é justo, que é fiel, que é verdadeiro e que conhece todas as coisas. Por isso que eu não me preocupo muitas vezes se as pessoas estão crendo em mim ou não, porque eu não estou falando de mim e não estou falando por mim. Eu estou falando do meu Deus e eu estou falando através do Espírito de Deus. Quem quiser crer, creia. Eu não posso obrigar ninguém a crer. Mas assim, a minha parte eu estou. E quem não está fazendo, vai se haver com o Senhor. Então ninguém vai chegar e dizer: pastor, o senhor não me ensinou. Eu ensinei. Se você não quis ouvir, né? Eu preciso ensinar. Que as pessoas gostem ou não gostem. O culto, amados, não é só para a gente receber um sonho em poder. Como é bom receber um sonho em poder, não é isso? Como é bom ser cheio do Espírito, não é isso? Mas o culto também, nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus traga a iluminação e o entendimento da palavra e traga a revelação de Deus. A exposição da palavra é a revelação de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos dessa exposição para a nossa vida mudar, para que nós possamos crer em Cristo e ser salvos e receber as promessas e as vitórias. Sem isso vai ser um engano. Um dia a gente vai estar em pé e outro dia vai estar frustrado. Um dia vai estar alegre, outro dia vai estar triste. Por quê? Porque Deus não fez, eu pedi e me disseram que quando eu orar Deus vai atender. Gente, Deus vai atender se estiver em linha com a sua palavra. E Deus vai atender se você tiver fé o suficiente. E também Deus vai atender se isso for bom para você. Porque se isso não for, Ele não vai te dar. Porque Ele não quer te destruir. Você já viu um filho menor dizer: pai, me dê uma arma, e o pai: tome, filho. Já viu isso? Jesus disse: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Aí o Pai, Ele vai te dar uma arma sem você saber manusear? Para se matar? Não. Deus é a sabedoria em pessoa. Amém, igreja? Deus, Ele sabe todas as coisas. É por isso que nós temos que confiar na soberania e no amor de Deus, igreja. Amém, igreja? Então, um bom pastor é aquele que instrui, é aquele que ensina,
E o culto bom é onde as escamas são retiradas do nosso entendimento. É onde a gente compreende a verdade, a realidade. Onde a gente entende o amor de Deus, a bondade de Deus. E a gente entende o quanto a lei de Deus é preciosa e importante para nos instruir, nos ensinar. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos voltar para João. 1 João capítulo 2. Sim. Antes de ler João, vamos concluir aqui essa leitura que eu estava fazendo. Então, na antiga aliança, Deus ele usou Israel para se revelar. E na nova aliança, Deus usou a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Não só nós, mas todos os cristãos no mundo. Amém? Todos os cristãos, eles são a igreja de Deus. Certo? Então Deus ele escolheu tanto a igreja como Israel para revelar-lhes diretamente o conhecimento necessário para a salvação. De modo direto e sobrenatural. Por meio, então, primeiro Deus se revelou tanto a Israel como a igreja, primeiro por meio do seu Espírito. Amém, igreja? Então Deus ele se revelou de forma especial agora, não só pela criação, mas agora por meio do seu... Quero que a igreja interaja, diga agora. Amém? Deus ele se revelou primeiramente pela criação, que isso é a revelação natural. E agora Deus ele quis se revelar de forma especial para a igreja ser salva. E ele começou se revelando pelo seu Amém? Pelo seu Espírito. Mas só pelo seu Espírito? Não! Deus se revelou também através de revelação diretas, como teofanias. O que é isso, pastor? Deus se revelou de forma direta por teofanias. Isso é o quê? Teofanias é a aparição de Deus na terra. Mas Deus veio para a terra, veio de muitas maneiras. Amém, igreja? Uma aparição de Deus na terra é conhecido como teofania. Deus também se revelou através de anjos. Deus também se revelou através de sonhos, através de visões e também pela inspiração de pessoas escolhidas. Amém? O que é que Paulo diz em Timóteo? Que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito a homens para que esses escrevessem. Isso é uma revelação especial de Deus. Amém, igreja? Mas tudo isso não foi o suficiente. E por último, Deus se revelou como? Pelo seu próprio Filho. Jesus veio à terra. E Jesus trouxe a revelação do Pai, mostrando que Deus é amor, mostrando que Deus quer libertar e salvar, mostrando que Deus tem um grande plano para a igreja. Amém, igreja? Então, uma coisa que nós podemos entender, Deus, ele se comunicou com o seu povo progressivamente. Certo? Ele foi se revelando aos poucos, até chegar à revelação plena. Amém? Então, o que é como eu estava falando? O que é que João quis dizer quando ele disse: o mandamento que vos estou dando não é um mandamento novo, mas antigo. Amém? Não é isso que João disse? E também ele disse, deixa eu abrir aqui, 1 João 2,
2. 1 João, capítulo 2. Versículo 8 agora. Aí no 8 ele diz: no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que Deus já tinha trazido o mandamento, mas esse mandamento, ele ainda não tinha sido revelado de forma plena. O entendimento não tinha chegado até nós de forma completa. E esse entendimento, ele foi adquirido ao passar do tempo. Amém? De forma que Deus, ele foi trazendo a revelação e o entendimento através de teofanias, através do seu Espírito, através de anjos, através de sonhos, visões, através de homens inspirados e também através do seu próprio Filho. Essa revelação, ela foi crescente. A cada dia Deus foi trazendo mais coisas, a ponto de João dizer isso. Agora João disse isso porque, olha só, como eu disse, nós iríamos voltar para o início. A partir do versículo 2. Amém, igreja? 2:2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem? Jesus. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos. Olha só, igreja. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos eita misericórdia. É mentiroso. Aquele que diz, Jesus, eu te conheço, eu sirvo Jesus, mas não conhece os mandamentos nem obedece. A palavra diz que é mentiroso. Amém, igreja? Olha só, continuando. E a verdade não está nele. Mas se alguém, olha que glorioso agora, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Olha, quando eu obedeço a palavra de Deus, o amor de Deus, ele está aperfeiçoado em mim e automaticamente eu estou nele. Eu preciso estar em Cristo, porque a palavra diz, Jesus, ele disse, sem mim você não pode fazer nada, sem Cristo não tem vitória, sem Cristo não tem libertação, sem Cristo não tem salvação, sem Cristo não tem revelação, sem Cristo não tem profecia, sem Cristo não tem cura, tudo está em Cristo. Porque o Pai deu toda a autoridade e todo o poder a Cristo. E através de Cristo, nós tomamos posse de tudo. Então, o conselho que eu lhe dou. A pessoa que lhe diz, eu tenho uma profecia para você. Quero não. Eu quero a de Deus. Não quero dos homens. Amém, igreja? Aquele que diz, olha, eu vou te curar. Quem é o homem para dizer, eu vou te curar? Ele tem que dizer o seguinte, olha, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu vou orar e ele vai operar. É assim que tem que ser, igreja. Amém, igreja? Vocês estão entendendo como é as coisas? Entenda o sentido. A glória nunca deve ser vertida para homem nenhum. Porque a glória é de Deus. E se nós estamos nele, é porque nós estamos obedecendo os seus mandamentos. Quem está obedecendo os mandamentos do Senhor, nele está o amor aperfeiçoado.
E não só o amor, nele está o temor. A palavra diz que quem não obedece os mandamentos, ele está separado de Deus. Não está na verdade, está no engano. Amém, igreja? Não tem luz nele. Ele não conhece o Senhor. Olha como a palavra é clara. Amém, igreja? Eu li o versículo 3, não foi? Não, foi o 5, né? O 6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse é o procedimento dos filhos de Deus. Esse, amados, é o procedimento do reino de Deus. O reino de Deus é assim. Deus, ele é soberano, ele é o Senhor, e a gente precisa andar como ele anda. Mas como é que eu vou saber como é que Deus anda se Deus é invisível? Por isso que ele enviou Jesus. Jesus, ele é o modelo. Jesus, ele é o padrão. Jesus, ele veio não só para nos salvar, mas Jesus, ele veio nos ensinar como é que eu tenho que me comportar, como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que proceder. Jesus, ele veio para ser um modelo para a minha vida. É a minha inspiração. O que está acontecendo nos últimos dias, amados, é que as pessoas estão se inspirando em outros homens. Amém. Pessoas dizem, eu quero ser como aquele ator, eu quero ser como aquela atriz, eu quero ser como aquele blogueiro. Blogueiro, né? Então, os homens estão querendo imitar uns aos outros e estão o quê? Se frustrando. Estou falando do secular, mas no meio da igreja também tem isso. Eita, ai meu Deus, eu quero conhecer o Luciano Subirá. O Luciano Subirá é um grande homem de Deus. Mas ele não é digno de glória. Amém, igreja? Eita, eu quero bater uma foto com aquele cantor gospel. Os cantores gospel estão se tornando ídolos. Gente, isso é contra a lei de Deus. É contra a lei de Deus. Nós cristãos estamos idolatrando uns aos outros. Infelizmente, viu? Olha só. Nós estamos idolatrando uns aos outros. Nós não estamos entendendo que a fonte é Cristo. E outra coisa, olha só, uma coisa que é forte. Tem pessoas que serão canais para Deus operar, mas que não serão salvos. Entende isso? Pastor, como? Amado, Deus usou uma jumenta para falar com um desviado Balaão, um falso profeta. E esse falso profeta, ele foi usado para se revelar a um rei que queria agir contra a nação de Deus. A nação que Deus escolheu para se revelar ao mundo. A ponto de Deus dizer para esse falso profeta, olha, nenhuma palavra de maldição os atingirá. Porque eu os protejo. A ponto de em Apocalipse dizer, o Senhor disse para uma igreja, sabe o que eu tenho contra ti? Que vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Tem pessoas seguindo falsos profetas. Falsos profetas que querem destruir a igreja, que querem destruir o povo de Deus, que estão contando sonhos e visões seus, não de Deus. Amém, igreja? Então Jesus disse, eu tenho contra ti é que vocês estão seguindo os Balaãos, a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Olha que coisa forte. Então, gente, nós precisamos parar de idolatrar o homem. O homem, ele é um canal. Tem pessoas que não amam a lei de Deus. Tem pessoas que não obedecem à lei de Deus de coração. Fazem só para mostrar para os outros. E Deus conhece esses. Mas, pastor, por que Deus usa eles?
Porque Deus, ele usa quem ele quer. Agora, há uma diferença em ser usado e em agradar a Deus. Quem é que agrada a Deus? Quem obedece os seus mandamentos. Não é isso? Pastor, olha, eu jejuo 30 dias. Aí eu descanso uma semana, depois jejuo mais 30 dias. Tudo isso para agradar a Deus. É assim que você vai agradar a Deus? Os teus esforços, eles não são suficientes para mover o coração do Pai. O que move o coração do Pai ao teu favor é quando você se sujeita à lei dele, entendendo que a lei é perfeita e que ela revigora a sua alma e que ela lhe ilumina. Quando você entende que a revelação de Deus por sua palavra é o suficiente e você usa ela como regra e prática da sua vida, você está agradando a Deus. Tem pessoas fazendo tantas manobras, tantas coisas para mostrar que é homem de Deus e que agrada a Deus, aonde o principal não faz, que é obedecer a palavra. É isso que Deus quer. Quando nós obedecemos a palavra, nós estamos na luz. Deus está em nós, nós estamos nele, a verdade de Deus está em nós somos iluminados, nós somos aperfeiçoados em amor. Aleluia. Eu quero abrir com vocês, só para a gente entender aqui o decálogo, que é lá em Êxodo capítulo 20. O decálogo são os 10 mandamentos. Tá, igreja? Os 10 mandamentos. Só que eu não vou ler todos eles. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versículo 1. Olha o que é que Deus diz. E Deus falou todas estas palavras. Quem foi que falou? Deus. Aqui é uma revelação. O quê? Eu queria saber se a igreja está entendendo a mensagem. Amém. A revelação natural é só a criação, o restante é especial. Tá? Então, quando Deus falou, foi uma revelação especial. Amém. A igreja está ligada. Versículo 2. Eu sou o Senhor. Não é forte? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da minha vida e da tua vida? Só existe Ele. Ele disse, eu sou o Senhor. E ele continua dizendo, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O único que pode nos tirar, amados, do pecado, da escravidão, da destruição, o único que pode nos libertar é Deus. E Ele faz isso como? Através de Jesus, quando nós cremos em Jesus. Reconhecemos que Jesus é o Senhor. Aí agora vem o primeiro mandamento, versículo 3. O primeiro mandamento de Deus é: não terás outros deuses além de mim. Olha só, gente. Mas, pastor, porque o senhor está lendo o decálogo para a gente? Essa lei não é antiga, era para Israel. Não. Vocês não já entenderam o que eu expliquei? João disse, não estou trazendo um mandamento novo. A partir do versículo 3. De 2 João. Não, 1 João, capítulo 2, versículo 3. Não estou trazendo um mandamento novo, mas estou trazendo um mandamento antigo, desde o início da criação. João só está recapitulando o que Deus trouxe. João está dizendo que esse mandamento ele é antigo, mas que ao mesmo tempo a explicação dele é nova.
O entendimento ou a revelação dele é nova, porque João, ele disse que Deus é amor e eu preciso estar em Deus. A forma de eu expressar para Deus que eu o amo é obedecendo a palavra dele. Amém, igreja? Então, Deus que falou isso, ele está dizendo, não terás outros deuses além de mim. Ele é o único Deus, ele é o único Senhor, ele é aquele que nós precisamos. E o versículo 4, ele continua, ele não parou só aqui. No 4, que é o segundo mandamento, ele diz, não farás para ti nenhum ídolo. Olha só. Não farás para ti nenhum ídolo. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que os ídolos, eles são fabricados por nós. Sim ou não? Sim ou não? Deus disse, não farás. Se ele disse não farás, porque quem é que faz os ídolos? De novo. Deus, ele disse, não farás. Por que Deus disse isso? Quem é que fazem os ídolos? Nós. Somos nós que fazemos. Então Deus disse, não farás para ti nenhum ídolo. Então, um cantor, ele é famoso, está lá cantando, canta, a voz dele é muito bonita. Tararara, tararara. Quem é que faz daquele homem um ídolo? É o homem, não é Deus. Deus nunca disse, olha, aqui um ídolo. Deus já fez isso? Deus, ele disse, olha, eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E além de não ter outros deuses, não farás ídolos. Tem pessoas que não são Deus na nossa vida, mas são ídolos. E Deus disse, não faça. Se eu estou idolatrando uma pessoa, Deus, ele já disse há muito tempo, não faça. A gente precisa estar rememorando a palavra de Deus. Não sei se essa palavra existe. Pronto. Nós precisamos estar recordando dos mandamentos do Senhor, porque foi esse conselho que o Senhor deu para o seu povo. Deuteronômio capítulo 6. Não é isso? Deus, ele relembrou ao povo, olha meu povo, olha, ouve, ó Israel, versículo 4. Eu sou o Senhor teu Deus. Amém, igreja? Me amem de todo o coração. Tá aí. Bota aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do 4. Que tem partes que eu estou esquecendo aí. Para a gente relembrar. Para eu relembrar. O 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Aqui Deus está relembrando o que ele já falou em Êxodo 20. O 5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Olha só, todo o nosso ser tem que ser preenchido pelo amor a Deus. Por que eu faço ídolo? Porque tem um vazio no meu coração. Mas por que tem um vazio? Porque não foi preenchido em eu amar a Deus. Quando eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas, eu começo a criar coisas para me fazerem bem. E um ídolo, ele traz alegria ao coração. Mas é uma alegria que traz destruição. Amém, igreja? Porque eu estou andando contrário à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor. Eu não estou trazendo o reino de Deus para a terra, me submetendo a ele. Eu não estou permitindo que o governo dele em mim seja absoluto, para ele me dar vitória, para quando Cristo voltar eu subir com ele. Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse isso para quem? Para os seus discípulos. E o que é discípulo de Jesus? É um que imita Cristo, é um que anda como Cristo, é um que tem Cristo como um padrão, como um modelo. Isso é ser discípulo. Amém, igreja?
Então, quando ele disse, eu estou indo preparar uma morada, ele não disse para todo mundo, não. Ele disse para os discípulos. Porque a morada celestial é para os discípulos, que são filhos de Deus. Como é que a gente é filho de Deus? Quando nós cremos que Jesus é o Cristo. A palavra diz que Jesus nos deu poder para se tornar João 1,14. Não é isso? Veio para o que era seus. Os seus os rejeitaram. Todos quantos receberam, deu poder para se tornar filho. Através de Cristo, nós somos filhos. E são a esses filhos que o Pai está trazendo promessas de salvação, de transformação, de cessar a dor, cessar o choro, cessar o sofrimento, cessar a tristeza. Isso vai ser lá no céu. Por mais que soframos aqui na terra, um dia esse sofrimento vai passar, porque Jesus vai vir e Jesus vai nos levar para junto dele, e nós temos que viver confiando nisso. Um dia eu serei salvo para sempre de toda dor. Amém, igreja? O versículo 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu... O 7. Ensine-as com persistência a quem? Seus filhos. Como é importante eu receber essa palavra e eu transmitir. Primeiro aos meus filhos. Que responsabilidade nós temos? Eu preciso conhecer a lei de Deus e eu preciso passar para os meus filhos, para a minha geração. Porque, olha, amados, quando eu obedeço o Senhor, a bênção do Senhor vai até 1000 gerações minhas. Porém, quando eu desobedeço, a maldição vai até 3ª e 4ª geração. Então, como é terrível quando o homem desobedece à lei de Deus e quer andar segundo a inclinação do seu coração, segundo a sua vontade. Porém, o nosso coração ele tem que estar cheio de quê? Cheio do mandamento do Senhor, cheio do amor de Deus. Porque quando eu estiver totalmente cheio disso, amados, não vai ter espaço para ídolos, não vai ter espaço para erro, para o engano, para a mentira, não vai ter espaço para eu fazer o que não convém, porque eu vou amar Deus de tal maneira que eu vou querer agradá-lo em tudo. E falta isso na igreja. Olha, Jesus vem buscar as noivas que estão apaixonadas por Ele. A igreja precisa ser incendiada por esse amor. A igreja precisa estar ardendo de amor por Cristo e ansiando o seu retorno. Labassuriande canta, labarabassou. E o que é que tem roubado ou esfriado a igreja? Sabe o que é que tem roubado o amor da igreja? É o pecado. Jesus disse, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas Jesus disse, aquele que perseverar em me amar, aquele que perseverar me amando até o fim, esses serão salvos. E o que é que vai me fazer continuar ardendo de amor por Cristo? A instrução. O ensinamento da palavra. É guardar a palavra no coração. Salmos 119. Qual é o versículo, meu Deus? Tem o 11 e tem outro. Agora eu não sei qual dos dois. Que diz assim, para não pecar contra ti. É o 11? Pronto. Salmo 119 e 11. Quando a palavra estiver guardada, enquanto a palavra estiver guardada em nossos corações, nós não vamos pecar contra o Senhor. Então tem pessoas que não estão querendo que a palavra seja ensinada na igreja. Mas, gente, a palavra precisa ser ensinada porque ela precisa estar em nossos corações. Hoje eu estou aqui como um pai espiritual. Sim ou não? A minha função hoje é de ensinar. Quem ensina se torna autoridade. Não é isso? Então, eu não estou aqui como um pai mau, eu estou aqui como um pai bom, porque eu estou ensinando para você a verdade do Evangelho, uma verdade que liberta, uma verdade que cura, uma verdade que transforma, uma verdade que vai trazer salvação, que vai trazer as bênçãos do Senhor.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, em todo o tempo. A gente precisa passar a palavra o tempo todo, gente. Tem pessoas que dizem, mas é fanático, só fala da Bíblia. Gente, não é fanatismo não, isso é amor. Quando você ama uma pessoa, você quer estar com ela quando? A Alexandra disse a palavra certa, sempre. Sempre. Quando os recém-casados estão ali apaixonados, ardendo em desejo, eles querem estar junto o tempo todo. Quando vai trabalhar, não vê a hora de se reencontrar. O meu noivo, a minha amada, meu amado. Com o tempo, isso vai esfriando. Por quê? Por causa das lutas. Mas o certo é a gente reacender esse amor. Esse é o certo. E é isso que nós temos que fazer com Cristo. Nós já somos de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Estamos aguardando Ele. Mas quando Jesus vier, Ele quer achar uma noiva apaixonada. Ele não quer achar uma noiva despreparada, descabelada, com a roupa toda. Já imaginou um casamento com a noiva parecendo um porco que se espojou na lama? O noivo vai dizer, oxe, que é isso? Ele vai se assustar. Não, você não é a minha esperada, não. Mas a noiva, quando vai se casar, o que é que ela faz? Oh, glória! Esté, quando foi se encontrar com o rei, se perfumou, se banhou com aromas especiais. Ela queria exalar o bom perfume para o seu amado. Amados, o nosso amor a Cristo exala um bom perfume. E esse bom perfume faz com que o noivo nos deseje. Eita, pai, me manda logo para a terra, pai. E o pai, peraí, filho. Porque a Bíblia diz que nem os anjos, nem Cristo sabe o dia que vai vir. E o pai fica, e o filho fica só lá. Pai, chegou a hora não de eu casar com a minha noiva? Peraí, filho. E o filho, pai, eu já quero. Peraí, filho. Pai, a minha noiva está me esperando. Eu estou sentindo o bom perfume dela de santidade. Oh, glória! Jesus, ele quer vir buscar essa noiva. Não é uma noiva relaxada. Como Jesus falou sobre as 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. 5 se prepararam e 5 não se prepararam. Por isso que a palavra diz, prepara-te para te encontrares com o Senhor, teu Deus. E nós nunca iremos nos encontrar com Cristo se fizermos ídolos. O ídolo não é só pessoa, não. O ídolo pode ser um objeto, uma comida, um vício, um pai, uma mãe, um filho. Tudo isso pode ser ídolo. Por isso que Deus disse, não farás para ti ídolos. E também ele diz, não farás imagem de nada do que há na terra, no céu e debaixo da terra. Não lhes adorarás, não lhes prestarás culto. Amém, igreja? Eu vou encerrar por aqui. Já passei da hora, desculpa, viu, gente? Mas eu tinha que transmitir essa verdade que Deus estava ardendo no meu coração. Eu precisava falar com a igreja sobre essas coisas. Porque a igreja, ela precisa acordar, despertar. O Senhor disse contra a igreja de Éfeso foi o seguinte, sabe o que eu tenho contra ti, igreja de Éfeso? Tu abandonaste o teu primeiro amor. E ele disse, lembra-te de onde caíste e arrepende e volta. Oh, glória! Mas é tempo de se voltar para Deus, igreja. É tempo de amar o Senhor e de priorizá-lo. Vamos fazer isso. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor.